Olá, investidor e investidora de todo mundo. Aqui é o canal Dica de hoje. E como vocês já devem saber, sábado é dia da gente falar sobre macroeconomia, ou seja, a economia de forma geral daqui dentro do Brasil e às vezes até do mundo, e como isso vai afetar as nossas ações na Bolsa de Valores. E exatamente por isso que a gente chega aqui no início do ano e a gente começa a ver o noticiário e uma pessoa fala que tem a previsão da Bolsa chegar a 140 mil pontos, outro fala 112 mil pontos, outro 120 mil pontos, e por aí vai. A gente ouve tantas previsões e a maioria delas sempre otimistas e faz com que a gente compre. Então eu fiz o vídeo de hoje para a gente ver se realmente essas previsões elas são factíveis, se elas realmente seguem a risca e elas acabam dando certo, ou pelo menos chegando próximo na hora que chega lá no final do ano. E por isso eu acho que vai ser um vídeo bem interessante para vocês. Curtam já o vídeo, se inscrevam no canal e a gente já começa depois da vinheta, como vocês já sabem. Bom, antes da gente começar o vídeo, eu convido você a ir aqui no link da descrição desse vídeo de hoje e clicar para você poder baixar gratuitamente o nosso e-book Geração de Renda com Investimentos. É uma forma que eu gosto muito de utilizar, eu uso ela em uma das minhas carteiras e esse formato ele foca exclusivamente na geração de renda, ou seja, geração de renda com dividendos, com cupom de juros no Tesouro Direto também, porque eu invisto em renda fixa também, ou ainda nos rendimentos de fundos imobiliários. Mas voltando aqui ao vídeo de hoje, a gente tem aqui algumas fotos que eu retirei agora da internet de vários sites diferentes e a gente vê aqui, ó, veja por que o BTG Pactual está otimista com o Brasil. Banco estima crescimento de 2,8% do PIB e Bovespa entre 112 mil a 139 mil pontos. Aí depois aqui, ó, Bradesco fala, se Bolsonaro fizer lição de casa, Ibovespa chega a 140 mil pontos. Aí outro, Ibovespa chegará a 110 mil pontos em 2019, uma alta de cerca de 20% aqui na Exame. E ele fala uma coisa interessante, que com os juros a 14,25% lá atrás, às vezes a Bolsa não valia a pena 40 mil pontos, 50 mil pontos. Mas hoje com a Selic baixa e com pouca chance dela ultrapassar 8%, esse custo de oportunidade do mercado de ações diminuiu. Ou seja, você vai ganhar tão pouco na renda fixa que às vezes vale a pena você ter uma parcela, pelo menos, do teu dinheiro na Bolsa de Valores. Isso é o custo de oportunidade. Quer dizer, quanto você vai ganhar no seguro em detrimento daquele do risco. E agora eu peguei aqui algumas matérias mostrando como foram essas previsões mais ali no passado. Tá? E a gente tem aqui uma delas que diz que a Bovespa será a bolsa mais desejada do mundo a partir de 2015, diz economista americano. Como a gente sabe, em 2015 a bolsa acabou caindo 13%. Eu vou dizer que ele está errado? Ele não está errado, ele só se antecipou um pouco. Quer dizer, quem comprou quando ele falou perdeu 13%, talvez perdeu até um pouco mais em janeiro de 2016, mas quem comprou naquele período comprou a 53 mil pontos, hoje a bolsa está batendo 90 mil pontos. Então quer dizer, às vezes a previsão também demora um pouco mais para acontecer. 13/1/2016, no Estadão, para analistas, Ibovespa deve cair mais. E foi exatamente aqui um dos menores pontos da Bolsa. Foi perto ali do 37 mil pontos de 7 dias depois, do dia 20 de janeiro. E aí a Bolsa inverteu e ela vem subindo desde então. Então o que mostra aí pra gente? Em momentos que a Bolsa segue uma tendência natural, como tem acontecido nos 2 últimos anos, fica um pouco mais fácil para que se acertem as previsões. Quando existe uma ruptura, aí sim é muito mais difícil. Por exemplo, se tiver uma crise econômica externa, provavelmente a Bolsa deve cair, ao contrário de todas essas previsões. Se o Brasil não conseguir passar a reforma da Previdência ou se o mercado perceber que esse governo atual ele é mais gastão do que se imaginava, a Bolsa também irá cair porque a dívida aumentaria e chegaria num patamar mais alto ainda do que já está, que seria mais perigoso ainda. Então, se tiver algum ponto de ruptura, dificilmente
você vai ver analistas acertando essa previsão. Se não houver esses momentos de ruptura, a bolsa segue um caminho natural e a maior parte deles deve acertar. E aí eu peguei aqui alguns indicadores para vocês verem se os analistas acertam ou erram. Então aqui, por exemplo, IPCA, tirado do Boletim Focus, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, eu peguei, ó, o último Boletim Focus de 2017, o último de 2016, o último de 2015, o primeiro de 2015 porque foi 2 de janeiro, e aqui o primeiro de 2014 também porque foi 3 de janeiro. Tá? E aí voltando aqui, a gente tem aqui, ó, previsão do IPCA bem próxima da realidade. 2015 foi quando aconteceu a ruptura, então teve um erro bastante grande. Aqui um outro acerto aqui, porque ficou bem próximo. Aqui em 2017 a gente vê que a inflação caiu muito mais do que se imaginava e a gente vai ver o impacto disso nos juros. Os juros caíram mais do que se imaginava também. E aqui a previsão de 2018 mais ou menos certa. Aí quando a gente vem para a Selic, que é os juros que a gente falou agora, a gente vê que como a inflação foi muito alta, ela bateu lá 10%, a previsão era 6%, em vez de chegar em 12,50%, a Selic foi a 14,25%. O mercado imaginava que o Brasil ia piorar mais ainda. No final de 2016, a Selic ia chegar em 15,25%. Mas não, aconteceu o contrário e a Bolsa inverteu e a economia inverteu também. E a gente vê aqui que a taxa de juros começou a cair, 13,75%. 2017 e 2018 quedas, assim como aconteceu também aqui. Em 2017 a queda foi bem mais forte do que se imaginava. E aqui a gente tem ainda o PIB, que é o Produto Interno Bruto da nossa economia. A gente vê aqui que o mercado ele errou algumas vezes também. 2016 a gente já sabia que a economia ia para o buraco, então a gente vê aqui que o valor é bem próximo. Agora aqui em 2017 a gente teve a agropecuária que puxou isso para cima, senão seria menor do que esse 0,50. E 2018 a gente teve uma quebra ali em junho por causa da paralisação dos caminhoneiros. Caso contrário, esse PIB aqui seria 2%. Ou seja, alguns eventos acabam trazendo o PIB para baixo. O que eu percebo aqui é que normalmente o mercado ele é mais otimista do que a realidade. Ó. Ele previa 1,95 e a realidade foi meio. Ele previa meio e a realidade foi menos 3,5, e mesmo nos cenários de alta ele previa menos 2,95, foi menos 3,3. Aqui teve um momento ao contrário, e aqui a gente vê também, ele previa 2,70 e a realidade foi 1,30. Então quer dizer, normalmente os analistas, quando eles pensam na economia, eles acabam sendo um pouco mais otimistas do que a realidade pressupõe. Então quando a gente vê ali previsões de PIB a 2,8%, 3% para o ano que vem, talvez fique um pouco abaixo, pelo menos a história mostra isso. E finalmente aqui o câmbio. O câmbio talvez seja o mais difícil dos analistas acertarem. Ó, em 2014 até que ficou próximo. Em 2015 que teve aquela ruptura e a gente viu a economia realmente sendo sugada para baixo, que a gente já viu que o PIB caiu muito. O dólar tinha previsão de 2,71 e fechou em quase R$4. Em 2016, como ele estava em quase R$4, a previsão era que passasse os R$4 e aí aconteceu o oposto, a economia começou a se recuperar. 2017 foi um ano mais ou menos morno, e aí 2018, com as tensões eleitorais, a previsão era que ficasse próxima a 3,30 e pouco, e aí veio para 3,92, e as previsões atuais são que fique aí mais ou menos próximo dessa casa aqui, talvez caindo um pouquinho para 3,70, e realmente esse talvez seja o mais difícil de todos para os economistas, os analistas adivinharem aí qual vai ser o câmbio no final do período. O que eu quero mostrar com o vídeo de hoje é que as previsões existem para ajudar a gente. Eu até lembro de um professor meu de estatística lá na faculdade que ele falava assim, é melhor você ter alguma previsão do que não ter nenhuma. E então a gente tem essas previsões são um aglomerado de várias previsões de vários analistas, o Boletim Focus ele trabalha dessa forma. Com certeza quando ele chega e fala, por exemplo, que o PIB vai subir 2,8% ou 2,7%,
10%, você tem analista que diz lá que o PIB vai crescer só 0,5% e tem analista que diz que vai crescer 5%. Provavelmente alguém vai acertar, só que é muito difícil alguém acertar quando vai ser a ruptura exatamente do cenário todo, né? Então, a maior parte dos analistas acaba indo dentro do cenário base, e eu até estou me incluindo porque eu acredito que a Bolsa deve seguir esse caminho aí de chegar em alguma coisa em torno de 115 mil pontos, alguma coisa nesse sentido no final de 2019. Eu acho que o Brasil tem tudo aí para caminhar bem nesse próximo ano, tá? Então, não confia em 100% em previsões, mas serve para a gente se balizar. Outra coisa interessante também é você criar alguns cenários, você saber como você vai trabalhar. Se a economia não ficar boa, você já sabe qual vai ser o cenário, o que você vai ter que investir. Se a economia for melhor do que você imaginava, seria um cenário otimista, o que você vai investir também. E se acontecer o cenário base, você já tem a tua carteira pronta. Enfim, pessoal, primeiro vídeo desse ano de macroeconomia, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal, baixar o e-book aqui na descrição do vídeo, e as informações para ser membro Gold também estão na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos aí, espero continuar ajudando vocês em 2019. Abraços e bons investimentos. Tchau, tchau.